Bom dia para você aí de casa. Nesta quarta-feira, hoje é dia 26 de setembro. E aí, tá curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então, olha só. Bala perdida atinge criança de 3 anos dentro de van escolar em São Paulo. Diretora de posto de saúde é exonerada do cargo após ser flagrada fazendo as unhas durante o horário de trabalho. Ônibus fretado invade casa em Campinas. Mãe entrega próprio filho adolescente para a polícia em Limeira. E um número preocupante: cerca de 8.000 casos de AIDS foram registrados em Campinas. Tudo isso e muito mais no RF com você, que está apenas começando. E ainda hoje você vai saber tudo sobre a mudança de sexo e conhecer histórias de pessoas que se arrependeram da troca. Nós vamos receber ao vivo uma psicóloga para falar sobre o assunto. E você, é claro, não pode perder, é ainda hoje. E começamos com um caso registrado aqui em Limeira, interior de São Paulo. Uma mãe desesperada, vendo o filho adolescente no mundo do crime, resolveu tomar uma atitude drástica. Ela entregou o jovem à polícia. Esta mãe, que prefere não se identificar, entregou o próprio filho para a Guarda Civil Municipal. Eu não aguento mais essa vida dele, entendeu? Porque ele usa, ele fica aí com essas molecadas que não dá futuro para ele. E eu quero um futuro melhor para o meu filho, entendeu? O adolescente de 15 anos estava com o dinheiro do tráfico e droga para o próprio consumo. Segundo informações dela, ele não trabalha, ele não teria como ter esse dinheiro lá na residência. Ela chamou ele e ele confessou aí que o dinheiro é proveniente do tráfico de drogas, que ele estava vendendo drogas, né? E aquele flaconete ele teria comprado para usar. Mas o dinheiro era proveniente realmente aí do tráfico de entorpecente. A mãe não se arrepende e diz que espera um futuro melhor para o filho. Se a gente quer um Brasil bom, a gente tem que começar tirando as pessoas daí, né? E curar os filhos da gente, porque nenhuma mãe quer um filho que amanhã ou depois está lá no caixão ou na cadeia, porque eu não vou visitar. Eu já aviso muito bem para ele que se ele cair lá vai ficar. Você vai ver agora o desperdício de dinheiro público. Detectores de tiros estão sem uso no Rio de Janeiro por falta de dinheiro para a manutenção do equipamento, que custou milhões aos cofres públicos. São 80 sensores, todos importados dos Estados Unidos. Eles custaram 3 milhões de reais para os cofres públicos. Foram instalados há 6 anos e estão desativados desde o começo de 2015. É menos uma ferramenta para a gente ver se consegue diminuir a sensação de insegurança que está instalada no nosso bairro. Os equipamentos detectam os tiros e geram informações de onde partiu o disparo e o calibre da arma. A margem de erro é de apenas 10 metros. Em 6 segundos, o aparelho passa as informações a uma central que pode acionar as forças de segurança e equipes médicas. Nos Estados Unidos, a tecnologia conseguiu reduzir a criminalidade em várias cidades, diferentemente do Rio de Janeiro, que registrou nos últimos 2 anos mais de 13 mil tiroteios em toda a região metropolitana. Segundo a plataforma de dados Fogo Cruzado, 2.800 pessoas morreram nesses confrontos e quase 2.200 ficaram feridas. Entre os mortos, 25 eram crianças ou adolescentes. Só na Tijuca, um dos bairros da Zona Norte que receberam os sensores, teve 282 tiroteios desde 2016. Foi o 5º bairro com maior incidência de confrontos, nenhum deles detectados pelos equipamentos. Relatos de tiro todos os dias. A Secretaria de Estado de Segurança informou que desativou os aparelhos por causa da crise financeira do Estado e que não pretende usar os sensores novamente. Será que a gente não pode nutrir uma esperança
nessa reativação. Ainda de acordo com a secretaria, o sistema não foi eficiente. As viaturas da Polícia Militar foram acionadas 112 vezes em 3 anos. E em apenas 3 delas foram feitos registros de ocorrência nas delegacias. E sem a prisão dos atiradores. A gente precisa trabalhar quais são as tecnologias que a gente tem hoje e qual é o grande plano de segurança que a gente tem. Antes da gente começar a tentar replicar o que funciona lá fora, aqui no nosso cenário da mesma forma. E justamente nesta mesma região, zona norte do Rio de Janeiro, moradores ficaram no meio do fogo cruzado na noite desta terça-feira. Este é o cenário de guerra que moradores da zona norte do Rio de Janeiro enfrentaram na noite de terça-feira. Mais cedo, um confronto entre policiais militares e criminosos deixou um suspeito morto. PMs suspeitaram de 2 homens numa moto. Com a aproximação do veículo da Polícia Militar, os criminosos começaram a atirar. Um dos bandidos acabou baleado e morreu. Com ele foi encontrada uma pistola. O comparsa fugiu para a comunidade. Em Manguinhos, na mesma região, equipes da unidade de polícia pacificadora foram avisadas e fizeram buscas pelo suspeito. Teve uma nova troca de tiros. Outros 4 suspeitos ficaram feridos. Em represália, criminosos atacaram a base da unidade de polícia pacificadora. 2 policiais ficaram feridos de raspão. A circulação de trens foi suspensa 2 vezes. Vias foram interditadas pela Polícia Militar. Voltar para casa também foi um desafio para os moradores do Jacarezinho. Tá um perigo, né? O Rio de Janeiro tá um perigo. Já fui assaltada, né, com uma criança, com a minha filha, e a gente tenta ao máximo estar com pessoas, né, até mesmo que a gente não conhece, pra gente ter um pouquinho mais de segurança. E uma criança sobreviveu depois de ser atingida por uma bala perdida na região metropolitana de São Paulo durante um tiroteio entre policiais e criminosos. A bala atravessou a van e atingiu o menino de apenas 3 anos. Dona Avani e o marido são donos da van escolar e tinham acabado de pegar Bernardo na creche. Estava saindo da creche com as crianças para levar para casa da mãe dele. Quando a gente estava virando aqui na rua da creche mesmo, eu vi aquela confusãozinha. Eu vi a confusão e o cara olhou assim, o outro olhou assim, foi a mão que... Quando ele viu a mão, achei que ia roubar o pessoal que estava no ponto, né? Aí quando a gente deu a viradinha, só escutei o barulho. Quando eu escutei o barulho, o menino deu um gritinho. Quando ele deu o grito, eu subi para ver o que tinha acontecido, aí ele ficou machucado. Eu falei pro meu marido, o Bernardo foi ferido. O menino de 3 anos foi atingido pela bala perdida dentro da van do casal, nesta rua em Ferraz de Vasconcelos, na região metropolitana de São Paulo. Um policial que seguia de carro para o trabalho percebeu uma movimentação suspeita em torno de uma caminhonete. Ele contou que ligou para a companhia onde atua, parou e quando desceu, já foi rendido por um dos criminosos que estava armado. Eles trocaram tiros e justo naquela hora, a van de transporte escolar passava pela rua. 2 criminosos fugiram. Um foi baleado e preso. Bernardo foi trazido para este hospital, onde continua internado em observação. O estado de saúde dele não foi divulgado. A polícia vai investigar de que arma partiu a bala. E a diretora de uma unidade de saúde que enfrenta vários problemas por falta de médicos foi exonerada após ser flagrada fazendo a unha no posto de atendimento. A gravação mostra uma mulher fazendo a unha, o que não seria nada demais se ela não estivesse no horário de trabalho ocupando o cargo de direção da UPA de Comendador Soares em Nova Iguaçu. Os pacientes ficaram revoltados. Ridículo isso, pô. Saúde aí, a gente nessa situação aí e a dirigente aí fazendo unha. O secretário municipal de saúde disse que assim que viu o vídeo, exonerou a funcionária do cargo. A gente repudia e lamenta também, não é isso que a gente orienta nem preconiza. A gente preconiza aqui o acolhimento e uma boa assistência, um bom atendimento a toda a população. Mas este não seria o único problema aqui da UPA de Comendador Soares. Segundo os pacientes, nos últimos meses o atendimento tem sido muito demorado. Já estou aqui há 3 horas e até agora só tem 2 médicos atendendo. Segundo o secretário, o pedido de demissão de 4 médicos e a falta de candidatos para as vagas motivaram o aumento da espera.
A gente está tentando a contratação desses profissionais, mesmo sem eles a gente não deixa de atender. Além da falta de médicos, a unidade sofre com a quantidade de pacientes vindos de outros municípios da Baixada. Cerca de 400 pessoas são atendidas aqui por dia. Há mais de um ano não recebe verbas do governo do estado. Conta apenas com os repasses do governo federal e da própria prefeitura. A polícia prendeu o integrante de uma quadrilha que aplica golpes na venda de carros pela internet em São Paulo. Estes 4 carros roubados estavam na garagem dele, mas José Bernardo da Silva, de 60 anos, diz que não sabia de nada. Ele foi preso suspeito de fazer parte de uma quadrilha que aplicava golpes pela internet. São várias células criminosas. Primeiro, os que roubam e furtam os automóveis. Depois eles deixam em algum local para esperar passar algum tempo e eles fazem anúncios desses veículos. José Bernardo é o dono do estacionamento onde os carros eram negociados na zona oeste de São Paulo. Ele afirma que alugava as vagas para os donos dos carros. Ainda assim foi autuado em flagrante. A investigação começou depois que vítimas prestaram queixas dos golpes. Os criminosos falsificavam as placas, os documentos e os recibos de venda. Chegavam a entregar os carros. Quando os compradores iam fazer os seguros, por exemplo, descobriam que eles eram roubados. A polícia busca agora os outros membros da quadrilha e investiga as empresas que forneciam os atestados de qualidade para a venda dos carros. A polícia investiga um ataque a um ônibus em Minas Gerais. A suspeita é de que uma bomba foi usada no crime. O fiscal está internado no Hospital João 23 com ferimentos nas mãos. Ele foi atingido por um artefato explosivo durante o trabalho. A gente não conseguiu definir ainda se foi um foguete ou se foi uma bomba caseira. Os agressores fugiram e não foram identificados. O coordenador operacional diz que os fiscais são alvos constantes de agressões por pessoas que não têm direito ao passe livre e querem embarcar no coletivo sem pagar passagem. Tem muita gente que não tem direito a essa gratuidade e quer abusar desse direito. E a nossa missão é coibir isso. E em Limeira, donos de chácaras da área rural terão mais tempo para dar entrada no pedido de regularização das propriedades. É que o prazo que venceria neste mês foi prorrogado. De acordo com o secretário de Urbanismo de Limeira, por conta de toda a documentação necessária para regularizar as propriedades, o primeiro prazo, que foi de 90 dias, não foi suficiente para que os responsáveis pelos mais de 150 núcleos irregulares na área rural do município conseguissem concluir a entrada. Desses 150 núcleos, não é possível saber ainda quantas chácaras existem. A lei, ela estabelece um prazo de 90 dias, após a publicação, para que os núcleos que estão enquadrados no mapa anexo 1 protocolem um pedido de regularização. Desses 353 núcleos que fazem parte desse mapa, já cerca de 200 já tem processo em tramitação pela lei anterior, que essa lei ela já prevê essa migração, mas tem outros 153 que não possuem processo. E aí houve a necessidade, haja vista que o prazo previsto em lei já estava se esgotando e nós, a gente tendo feito uma ação aí de fiscalização e notificação de todos esses núcleos, a gente viu que, devido à complexidade da questão, ter vários documentos necessários para a abertura desse processo, contratação de profissional, etc., então foi feita a prorrogação desse prazo mediante o decreto, previsto na lei, para que esses núcleos possam vir a se enquadrar e aí poder fazer o protocolo de forma tranquila, aí, sem a incidência de multa, alguma punição. A legislação, que entrou em vigor recentemente, tem como objetivo flexibilizar a regularização fundiária nas propriedades rurais em Limeira e é válida para um público específico, que estejam dentro de qualquer situação ocorrida até dezembro de 2016. Com relação à documentação, a gente tem a lei, que é 813 de 2018, e tem um decreto, que é o 255 de 2018. Então, esse decreto regulamenta a lei, ele contempla aí todas as documentações, tanto que deve ser preenchido, quanto que deve ser seguido pelos profissionais que vão elaborar o projeto. Então, tem as normas de pavimentação, norma de iluminação, etc.
Então, tanto a lei das diretrizes quanto o decreto providencia aí os documentos necessários. Essa documentação está presente no site da Secretaria do Urbanismo, né? Então, se entrar no site da Prefeitura, vai na Secretaria do Urbanismo, já tem um campo específico para regularização fundiária, e lá é só ir clicando e fazendo o download de cada anexo, tanto da lei quanto do decreto. Neste trecho, que é no bairro dos Pirigi Baixo, dá para ter noção da quantidade de chácaras existentes. E é assim em todas as áreas rurais aqui da cidade de Limeira. Agora, então, com prazo de 180 dias, os condôminos poderão fazer a documentação dos imóveis. Sendo assim, até março de 2019. A regularização das chácaras permitirá que proprietários obtenham registros dos imóveis junto a cartórios. Caso essa regularização não seja feita, os proprietários ficarão passíveis de penalidades. A fiscalização a gente já faz normalmente, né? Até para evitar que novos núcleos venham acontecer, né? Já que essa lei ela vem para regularizar todos os núcleos existentes até dezembro de 2016. Então, posteriormente a essa data, a gente já tem uma ação para coibir a criação de novos núcleos, né? E aí, os núcleos que não aderirem à lei, mesmo estando enquadrados, aí a lei também tem alguns artigos que tratam de questão de multa, né? Às vezes até chegando ao ponto do desfazimento, né? Então, realmente uma lei, ela dá a possibilidade de regularizar para muitos que estão irregulares, mas a pessoa tem que aproveitar a chance, a oportunidade que ela tem para se regularizar, né? E isso para os que estão enquadrados. Os que já não estão, aí já nem devem acontecer. E a gente toma as devidas atitudes para que não venham acontecer mesmo. E a nova fase da Operação Lava Jato foi deflagrada em Portugal. Segundo o Ministério Público Federal, houve o cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão em endereços de Lisboa relacionados ao operador financeiro Mário Ideu de Miranda. Policiais do Brasil e de Portugal cumpriram 5 mandados de busca e apreensão em Lisboa, todos ligados a Mário Ideu de Miranda, apontado como operador financeiro do esquema. Ele já havia sido alvo da operação há 4 meses. Na época, foi acusado de pagar propina em um valor equivalente a mais de 233 milhões de reais para garantir contratos da Petrobras com a construtora Odebrecht entre os anos de 2010 e 2012. Na ocasião, os policiais não cumpriram um mandado de prisão preventiva porque o operador havia deixado o Brasil. Segundo as investigações, Mário Ideu de Miranda teria ido a Portugal com 4 grandes malas de viagem. A polícia acredita que ele escondeu lá documentos e equipamentos eletrônicos que podem ajudar a desvendar outros crimes. E o objetivo da operação foi encontrar esse material. A ordem veio de Curitiba. O juiz Sérgio Moro queria colher provas de vários crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Todo o material apreendido em Portugal deve vir para a sede da Polícia Federal em Curitiba. A Força-Tarefa espera encontrar mais provas dos pagamentos feitos pelo chamado Departamento de Propinas da Odebrecht. A expectativa é que novos nomes apareçam nas investigações. E um ônibus fretado invadiu uma casa hoje cedo, no bairro Nova Esperança, em Campinas. Segundo a INDEC, o acidente aconteceu por volta de 6h30 da manhã na rua Benedito de Franck. Ninguém se feriu e agora as causas desse acidente vão ser investigadas. E um levantamento mostrou que faltam medicamentos básicos na rede pública de saúde do Brasil inteiro. Emergência cheia. Este é um hospital público de Brasília. Todo mundo à espera de um atendimento que não vem. E esse não é o único problema. A falta de remédios na rede pública do Distrito Federal deixa os pacientes ainda mais revoltados. Um simples comprimidinho não tem, então a gente fica assim, não sabe mais o que fazer. E essa não é apenas uma realidade aqui da capital federal. No país inteiro faltam medicamentos básicos, entre eles remédios para hepatite, para transplantados e até anticoncepcionais. A situação teria se agravado há pelo menos uns 4 meses, segundo o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Na cidade onde Estela é a secretária de saúde, são 22 mil moradores.
Em Taparica, na Bahia, o governo local tem que gastar 4 vezes mais do que o valor repassado pelo Estado e pela União. A gente deixa de desenvolver outras ações com os nossos pacientes, os nossos usuários do SUS. E mesmo assim, ainda falta medicamento, porque esse valor ainda não é o suficiente. O Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde quer construir uma proposta para ser entregue aos governos dos estados e também ao Ministério da Saúde. Preciso dialogar com os estados e com o governo federal, obviamente, fechar esse processo todo e apresentar para a nova gestão essa discussão e colocar na pauta para que a gente possa aliviar a questão dos municípios do financiamento e disponibilizar medicamentos para a sociedade como um todo. O Ministério da Saúde informa que a compra dos medicamentos é feita de forma compartilhada entre a União, estados e municípios. O Ministério disse ainda que centraliza a compra de todos os remédios e que somente este ano já investiu R$1,5 bilhão de reais. E agora vamos falar sobre um assunto que preocupa: doença sexualmente transmissível. Você sabia que existe diferença entre ser o portador do vírus HIV e ter AIDS? Vinícius Boé vai explicar tudo pra gente agora na reportagem. Nas ruas de Campinas, muita gente não sabe a diferença entre HIV e AIDS. Eu não sei qual que é a diferença, eu acho que os dois são iguais, mas deve ter alguma diferença entre o HIV e a AIDS. Mas para mim é tudo AIDS. A gente sabe que é uma doença sexualmente transmissível, mas realmente saber o que diferencia um ao outro, não. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. A médica infectologista explica: nem todo mundo que tem o vírus HIV tem AIDS. Uma pessoa vivendo com HIV é aquela pessoa que adquiriu o vírus, então se infectou, está com ele presente no organismo, mas é totalmente assintomática. Tanto do ponto de vista clínico, ela não tem sintoma nenhum, não tem nenhum sintoma relacionado ao vírus, não tem alteração de imunidade. É uma pessoa saudável e assintomática, mas que está com o vírus ali presente na sua circulação. E a pessoa com AIDS é aquela pessoa que adquiriu o vírus e em algum momento esse vírus já está trazendo alguma manifestação, ou do próprio vírus, causando uma série de sintomas inflamatórios, são desde febre, perda de peso, emagrecimento. E gradativamente ela vai tendo uma perda da imunidade e vai chegar a ter algumas infecções que a gente chama de infecções oportunistas, ou algumas doenças que estão relacionadas com essa imunidade baixa e com a presença do vírus. Aí aqueles pacientes que a gente diz que esse já tem a doença manifesta, ou seja, já tem a AIDS. Campinas registrou cerca de 8 mil casos de AIDS nos últimos 35 anos. Outro dado oficial é que 2.500 notificações de HIV foram registradas na cidade desde 2000. Quanto mais rápido for o diagnóstico, menores serão os problemas de saúde enfrentados pelos pacientes. Mas essa pessoa, diagnosticando rapidamente, ela pode já se beneficiar de um acompanhamento, de um tratamento que é o mesmo, com as mesmas drogas que a pessoa que já tem AIDS, mas ela vai mais rapidamente em detectar esse vírus, ela ao mesmo tempo vai se beneficiar de não ter essa queda de imunidade, não vir a ser uma pessoa com AIDS no futuro, né, poder só permanecer anos e anos como uma portadora do vírus e também ser uma pessoa que o fato de estar tratando, ela não vai causar uma transmissão, porque o vírus indetectável vai diminuir muito. Em alguns estudos até talvez eles referem que possa zerar a possibilidade de transmissão. Então, quanto mais precoce o diagnóstico de HIV, ela vai se beneficiar, ela podendo se tratar e a gente também tratando essa pessoa interromper o ciclo de transmissão do vírus e ela não vir a chegar a ser um caso de AIDS no futuro. E a quantidade de vítimas das doenças cardiovasculares é alarmante. Os problemas do coração representam 43% dos óbitos no planeta, sendo a primeira causa de morte no Brasil e no mundo. E é por isso que o mês de setembro é o no mínimo 30 minutos por dia de doenças cardiovasculares. Essas e outras informações foram passadas à população em uma ação realizada pela Secretaria de Saúde de Limeira. É que o município participa da campanha Setembro Vermelho, realizada no país desde 2014, por meio do Instituto Lado a Lado pela Vida, que, frente à grandiosidade dos números, decidiu mudar o panorama da saúde do coração no Brasil. Para se ter uma ideia, dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia apontam que de 2004 a 2013, os problemas do coração foram responsáveis
por 3.153.175 óbitos no país. Uma morte a cada 40 segundos. As doenças cardiovasculares causam o dobro de mortes que todos os tipos de câncer juntos. 3 vezes mais que todas as causas externas, como acidentes e violência. E 6 vezes mais que todas as infecções, incluindo a AIDS. Tem estudos que comprovam que cada 1 minuto uma pessoa morre de infarto no mundo, tá? Então, por isso que a Federação Mundial, do Coração pegou o mês aí de setembro para fazer o mês de conscientização das doenças cardiovasculares. A diretora de assistência à saúde explica que é necessário atentar-se aos sintomas. Normalmente as pessoas começam a ficar mais lentas, começa a ter formigação no braço, que eles falam que formiga. Normalmente a dor no estômago também é um sintoma, bastante característico, e a dor no peito. Porém, a prevenção continua sendo o melhor remédio. Esse mês de setembro a gente está fazendo várias ações, pontuais no município, para falar bastante sobre a prevenção, das doenças cardiovasculares, e a gente pede para as pessoas terem hábitos saudáveis de vida. Como? Melhorando a alimentação, tendo uma alimentação regrada, diminuindo a quantidade de sal, na alimentação, o açúcar também, evitando o açúcar, evitando frituras. Praticar atividades físicas regulares, não adianta fazer aquele futebol uma vez por semana, a gente precisa que tenha uma frequência, que seja regular, porque o músculo cardíaco, ele é um músculo, ele precisa ser ativado. E também parar de fumar, que é super importante, não usar drogas e diminuir a ingesta de bebida alcoólica se a pessoa fizer, o uso de bebida alcoólica. Tem que se cuidar, eu acho que todo ser humano, tanto o homem como a mulher, independente da idade, tem que se cuidar, procurar caprichar na alimentação, com uma orientação do médico, cardiologista ou do nutricionista. Todo o povo brasileiro devia fazer o que eu estou fazendo atualmente. Eu lamento ter começado um pouquinho tarde, porque eu comecei a fazer caminhada praticamente com mais de 60 anos. Eu devia fazer igual muitos jovens que eu vejo aqui na Ípica, fazendo pessoas mais jovens, na faixa de 20 a 30 anos, caminhada. E a falta de chuva no Amazonas vem afetando o estado. Pelo menos 23 cidades entraram em estado de alerta. Um estado com dimensões continentais, onde as principais estradas desaparecem num período do ano. No Amazonas, a vazante afeta do transporte ao calendário escolar, do acesso à água potável ao fornecimento de energia elétrica. Pelo menos 28 mil famílias devem ser atingidas, segundo o levantamento prévio feito pela Defesa Civil Estadual. A secretaria emitiu um alerta a 21 prefeituras de municípios das calhas dos rios Juruá, Madeira e Purus. Em caso extremo em que ocorra o desastre, nós possamos estar preparados para evitar um mal que pode ocorrer durante a vida social das comunidades nesse verão amazônico. Nessa primeira fase, o alerta é para cadastrar as comunidades e famílias que vão precisar de ajuda humanitária. O Rio Negro desce de 10 a 12 centímetros por dia, mas ainda está dentro da normalidade. No caso dos Solimões, as águas atingiram o nível abaixo da média histórica em Tabatinga, no extremo oeste do Amazonas. Por consequência, isso vai acabar chegando em Manaus, que a gente tem ao longo da bacia uma suavização desses efeitos. Então, provavelmente, esse efeito vai chegar aqui, mas não necessariamente vai ser uma vazante extrema, que na verdade é um pouco diferente do que a gente está observando em Manaus. Agora vamos ver como foi a terça-feira dos candidatos à presidência da República. Fernando Haddad, do PT, foi a Campinas, no interior paulista. Ele fez caminhada pelo centro da cidade. Haddad prometeu incentivar a presença feminina nas empresas e no governo. Criar condições para que as empresas consigam promover as mulheres e essas empresas acabarão tendo, perante os consumidores, vão ter prestígio. Geraldo Alckmin, do PSDB, fez campanha em São Paulo. Ele participou de uma caminhada pelo bairro da Liberdade. É a região da comunidade japonesa na capital. O candidato defendeu
a reforma política. Nós só vamos melhorar o sistema político brasileiro com reformas, com menos partidos, com voto facultativo. É isso que eu acredito. Eu sou um candidato reformista. Também em campanha na capital paulista, o candidato do MDB, Henrique Meirelles, visitou o mercado municipal. Ele conversou com eleitores e disse que vai trazer estabilidade para a economia. Vou criar empregos, o Brasil vai crescer, nós vamos aumentar a renda da população, a população vai voltar a viver aqueles momentos bons. Marina Silva, da Rede, participou de um programa de entrevista pela internet. A candidata disse que pretende criar uma plataforma informatizada com dados de todos os brasileiros. Nós queremos integrar o Brasil a um sistema de informação nacional que possibilite melhoras na segurança, na saúde, nos negócios. O candidato do PSOL se reuniu com estudantes na Universidade de São Paulo. Guilherme Boulos respondeu perguntas e falou dos planos de governo para o ensino superior. A universidade pública é aquela que, além do ensino, tem pesquisa, tem ciência, tem tecnologia e tem inovação. Vamos expandir o programa de cotas e permanência estudantil. Ainda em São Paulo, Álvaro Dias, do Podemos, deu entrevista para uma rádio. O candidato disse que pretende mudar o regime da Previdência Pública. Cada contribuinte contribui para si próprio, na sua própria conta. Hoje, todos contribuem para todos e alguns levam vantagem. No nosso sistema, todos serão iguais. Ciro Gomes, do PDT, foi o único candidato que fez campanha em outro estado. Ele visitou o Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e prometeu investir em tecnologia na área de segurança. Nós vamos infiltrar a inteligência policial, a espionagem nas organizações criminosas, vamos mapear o caminho do dinheiro e expropriar esse dinheiro e vamos cortar a cabeça do crime organizado, das facções criminosas. Jair Bolsonaro, do PSL, segue internado neste hospital. De acordo com o último boletim médico, o paciente começou a receber dieta leve com boa aceitação. O candidato postou numa rede social: pessoas divididas são mais fáceis de serem controladas. É o plano perfeito para quem quer se perpetuar no poder. Cabo Daciolo, do Patriota, não teve compromissos de campanha. E fique ligadinho no programa, porque daqui a pouco você vai saber tudo sobre a mudança de sexo e conhecer histórias de pessoas que se arrependeram da troca. E agora nós vamos para o tema do dia. Vamos falar sobre mudança de sexo. Muita gente se arrepende da troca, sabia? Olha só. Robert Pádua tem 30 anos, é estudante de teologia e fala 3 idiomas fluentemente. As sobrancelhas, ainda levemente delineadas, revelam sinais de um passado recente. Robert foi um menino, que foi uma menina trans. Da menina trans teve todo o seu processo de vida, mas hoje o Robert é o Robert, o amigo que tem pessoas que estão junto com ele o tempo todo, que o amam como ele é. Robert nasceu e viveu como homem até os 14 anos. Na infância, começou a querer se transformar em mulher. Robert começou a usar roupas femininas, deixou o cabelo crescer e iniciou uma lenta transformação no corpo, graças a uma amiga. E aí ela fez em mim um protótipo, e ela começou a colocar o silicone industrial no meu corpo, que foi as primeiras transformações depois das injeções de hormônio. As injeções eram constantes. Se uma pessoa faz uma injeção a cada 1 mês, a gente fazia em excesso 3 vezes por semana de injeção, fora os comprimidos. Então era uma bomba de estrogênio que vinha para dentro do corpo e fazia essa alteração muito rápido. Aí eu fiz o silicone, depois comecei a fazer cirurgias plásticas, aí eu fui tomando cada vez mais formas femininas muito rápido. Foi nesta época que Robert deixou de existir e se transformou em Sabrina. Aos 18 anos, ela se mudou para a Itália. Em Milão, Sabrina ganhou dinheiro se prostituindo. Comprou roupas, joias, mas mesmo assim ainda não se sentia feliz, realizada. Faltava alguma coisa. Ela não queria no corpo nada que a lembrasse de Robert.
foi quando decidiu pela cirurgia de mudança de sexo. O que a travesti fazia, como ela vivia, o tipo de vida que ela gostava, como ela gostava de se vestir, eu não me enquadrava dentro desse gênero. Eu me enquadrava dentro do gênero feminino, totalmente, do gênero da mulher trans. A primeira pessoa a quem ela contou a mudança foi a irmã, Janaína. Quando ele chegou a essa decisão, eu lembro que um dia ele me ligou e ele falou assim: Jana, eu vou fazer isso, eu vou fazer a mudança de sexo. Falei: filho, você tem certeza que é isso que você quer para sua vida? Você sabe que isso pode gerar uma consequência, e se você se arrepender? Então, assim, naquele momento eu vi que ele podia estar entrando num precipício, né? Uma nova mulher com cidadania reconhecida pelo Estado. Sabrina tirou novos documentos. Ela sempre achou que isso era tudo o que sempre quis. Mas logo depois veio uma crise existencial. Nessa construção que eu virei uma mulher, né, com documento, com certidão de nascimento e todas as coisas, eu acreditei que colocaria um fim nos meus problemas. Então eu pensei, poxa, agora eu vou casar, vou construir uma família, vou viver uma vida tranquila, quando na realidade foi o inverso. Então potencializou todas as demais coisas em mim. Então se eu saía menos, agora eu comecei a sair muito. Se eu bebia menos, agora eu comecei a beber muito. Se eu usei entorpecentes, acabei usando entorpecentes demais. Sabrina teve namorados e ficou noiva 2 vezes. E foi justamente na véspera de um casamento que veio a incerteza, a dúvida, o arrependimento. Aquele momento foi um momento que eu tive um insight de realidade, mostrando para mim que o que eu estava fazendo era... Eu estava sendo um vilão comigo. Que o que eu estava fazendo comigo não era justo. E eu não entendia como sair daquela situação. Para sair da situação, Sabrina voltou ao Brasil. Queria ser Robert de novo. E a primeira coisa que fez foi cortar os cabelos bem curtos. Quando eu saio do salão, do shopping, a primeira coisa que eu ouço: e aí, brother? Então, poxa, eu tô saindo, o cara para conversar, aquela coisa que acontece naturalmente, o cara me chama de brother, e brother pra mim foi a coisa mais satisfatória da minha vida. Cortar os cabelos, retirar as próteses, tomar hormônios de testosterona. A desconstrução de Sabrina foi rápida. Apesar de a operação de mudança de sexo não ser reversível, era inegável que Robert estava de volta. Eu deveria ter desconstruído muito antes. Então hoje as pessoas me olham não porque eu tenho um corpo bonito ou uma aparência desejável. As pessoas me olham pelo que eu sou. Os meus amigos estão comigo por quem o Robert é. O gênero masculino ou feminino vem do nascimento. Para a ciência, os cisgêneros são as pessoas que se identificam com o sexo em que nasceram. Os transgêneros, também conhecidos como transexuais, são pessoas que preferiam ter o sexo diferente. Ou seja, um homem não quer ser homem e uma mulher não quer ser mulher. Segundo o professor Felipe Neri, presidente do Observatório Interamericano de Biopolítica, é muito complicado lutar contra o sexo com que cada pessoa nasce. Existe a biologia. A biologia é o teu sexo, né? Que é a tua anatomia. Só que gênero é na forma como você se vê, como você se compreende, né? Porém, você não tem como desvincular a biologia. Nós temos um corpo, temos hormônios. A população transexual ainda é pequena. Menos de 1% a 1% da população no mundo como um todo que é considerada transexual. Mesmo assim, em alguns países, o número de crianças que dizem querer trocar de sexo aumenta em velocidade acelerada. De acordo com a rede de televisão BBC, o número de crianças e adolescentes que acessaram o sistema público de saúde com questões de identidade de gênero subiu de maneira significativa nos últimos anos. Foram 969 jovens entre 2015 e 2016, contra apenas 94 em 2009 e 2010, um aumento próximo a 1000%.
Existe uma explicação para esse crescimento. Segundo este especialista, a razão é a chamada ideologia de gênero, ou seja, pensamentos que impõem a existência de um terceiro gênero, além do masculino e do feminino. Os países foram implementando essas políticas públicas, por quê? Porque quer-se realmente fazer uma nova sociedade. Qual é o problema que as pessoas não entendem? É que é o seguinte, existem pilares de uma sociedade. Quais são os pilares? Vida e família é um deles, são dois deles, né? E esses dois pilares que sustentam uma sociedade, então, muitos desses organismos querem desconstruir. Até junho deste ano, a Organização Mundial da Saúde considerava a transexualidade um distúrbio, ou seja, um transtorno de saúde mental. Hoje não é mais assim. A OMS trocou a palavra distúrbio por incongruência. Na prática, reconhece que os transgêneros passam por um conflito psicológico, mas sem considerar isso uma doença. E agora eu recebo aqui no nosso estúdio a psicóloga Solange Dantas, que vai nos ajudar com esse tema tão delicado. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa, Solange. Muito obrigada. E para a gente começar já esse assunto, que eu já até comentei que é um assunto delicado, Solange, acho que antes de qualquer decisão, precisa ter um acompanhamento, né, com um profissional. Sim, a área emocional, ela é hoje, felizmente, mais valorizada. Até pouco tempo atrás era tido como coisa de louco, que não tinha necessidade. Quando você falava de psiquiatra ou psicólogo, as pessoas já se rotulavam. Eu não estou louco, por que eu tenho que ir? Hoje, felizmente, é percebido que essa parte é muito importante, às vezes muito mais até do que a própria cirurgia que vai ser feita. Isso se enquadra para qualquer área, não é só para essa. Se o paciente não estiver preparado, não estiver consciente daquilo que ele precisa ou ela, a cirurgia é uma técnica. Os profissionais fazem quase que de olho fechado, mas a pessoa, se ela continuar sem entender a mudança, seja nessa área, seja numa bariátrica, onde vai reduzir o estômago, ou qualquer outra, ela não vai conseguir ter êxito, porque a cabeça não mudou. Então, por isso que a gente fala da importância do emocional, da importância da cabeça do indivíduo. Então, qualquer que seja o problema e a situação que todos nós temos, a pessoa tem que estar preparada, estar consciente, não pode ser uma atitude tomada intempestivamente, porque lá na frente aparecerão as consequências. Ou seja, ela tem que estar muito certa do que ela está fazendo e procurar, né, um profissional para que ajude a ver se aquilo realmente é real, é aquilo que ela quer ou não, porque às vezes é algo momentâneo, né, e para voltar atrás aí já não dá mais, principalmente nessa situação, né? Exato, e em primeiro lugar é sempre importante buscar a causa daquele desejo. Seja para fazer uma laqueadura, olha, eu não quero mais ter filhos, ou eu quero mudar meu sexo, ou eu quero reduzir meu estômago. Qual a razão disso? O que leva o indivíduo a desejar fazer essa mudança? Porque muitas vezes é uma infelicidade que tem dentro de si, uma angústia, uma tristeza, uma inadequação que a pessoa sente e que pode ser sanada através de um tratamento, de uma terapia. Às vezes é a área sentimental. Exatamente, às vezes está muito mais ligado ao emocional do que ao físico. E aí a pessoa acha, como foi o relato desse moço, ele fala, não, eu senti uma angústia, uma tristeza, eu tinha certeza de que o problema era aquele. E aí faz a cirurgia, passado um tempo ele se vê mulher, que ele achava que era o ideal da vida dele, que era o sonho, que era por isso que ele era infeliz. Passado algum tempo ele continua se sentindo infeliz, triste, e aí percebe que não era aquilo, era uma outra razão. E aí muitas vezes a coisa já está feita e pode ser irreversível, e aí sim pode deixar a pessoa numa situação maior de angústia, de ansiedade, levando muitas vezes até a pensar no suicídio. E aí desencadeia outros problemas, né? Exato, porque aí mexe com o emocional, que já não estava bem, mas criou aquela expectativa de que a solução do seu problema vem vindo, a solução vai ser essa cirurgia. Então, na fase de você correr atrás para fazer exames, para conseguir o dinheiro, para marcar e tal, a pessoa fica eufórica, ela está feliz, ela fala, nunca estive tão feliz na minha vida. Por quê? Porque na realidade a pessoa está vivendo um momento de ilusão. Ela acha que aquilo vai trazer a felicidade. Aquela felicidade momentânea, né? Ela não acha que é momentânea, ela acha que vai ser feliz porque agora ela vai atingir os objetivos dela. Passado algum tempo, a euforia acabou,
A realidade voltou, não mudou nada, porque o problema dela não era físico, o problema era interior. E aí sim ela se vê numa situação, como que eu vou voltar atrás agora? Não era isso e eu fui por esse caminho. E agora para reverter isso, né? E aí a pessoa se sente muitas vezes inadequada, as pessoas vão me julgar, vão falar, você não sabe o que você quer, você é indeciso, inseguro. Então, por medo muitas vezes até do julgamento que estará sujeito, a pessoa acaba achando que não tem solução e que a solução é acabar com a própria vida, porque assim para de sofrer e para de fazer outras pessoas sofrerem, o que é totalmente errado. E quando a gente fala de fazer outras pessoas sofrerem, a gente sabe que essa questão da mudança de sexo acaba afetando também as famílias. É interessante que as famílias também passem por um tratamento psicológico ou procure algum profissional junto com essa pessoa que quer fazer essa cirurgia, essa mudança? Olha, eu sempre falo que a família é a base de tudo. Bem ou mal, todo mundo tem uma família, ninguém nasceu de chocadeira. Quer dizer, às vezes a família é desestruturada, poderia ser melhor, precisa de mais orientação, mais apoio, mas todos nós temos uma família. Então a família é fundamental em qualquer tipo de tratamento. Quando a família adere ao tratamento, o que é aderir ao tratamento? Ela participa, ela traz informações, ela se coloca à disposição do profissional. O tratamento é muito mais rápido e obtém êxito mais depressa. Por quê? Porque sozinho o profissional fica ali meia hora, 50 minutos com o paciente, uma vez ou duas na semana. E a família convive a maior parte do tempo. Então a família tem que participar, a família precisa ser orientada, porque você orientando a família vai ajudar no processo. Seja conversando, seja ouvindo, trazendo informações. Às vezes aquele filho ou aquela filha não vai se sentir à vontade de falar abertamente para o pai ou para a mãe, mas ele autoriza que os pais passem isso para o profissional que está cuidando. E isso vai ser fundamental para você ganhar tempo. Então é sempre importante que a família, além de participar, de ajudar, esteja atenta, porque a família convive, passa a maior parte do tempo. Então ela vai ser a pessoa que vai pegar chorando com mais facilidade, que vai falar, doutor, não é normal isso, esse menino não sai da cama, ou esse menino não quer participar de nada, está sempre isolado. Vai passar informações importantes, que é para o profissional saber por onde começar a abordar, antes de você encaminhar para um processo como se fosse a solução. Ah, tá forte, tá sadio, fez exame de sangue, de coração, tá tudo em ordem, pode operar. Não, não é assim. Tem que passar por todas essas avaliações, mas também precisa da avaliação psicológica muito bem feita. Não pode ser uma coisa feita em grupo somente, se a família, porque cada um é único, né? Você passa, às vezes, a princípio tá tudo ok. Mas a família é fundamental para passar essa informação para os profissionais. Quando a gente fala do tratamento, é interessante que o filho faça esse tratamento junto com a família ou isso vai de pessoa para pessoa? Muitas vezes, dependendo da idade, eles não aceitam que a família participe, porque eles acham, tem aquela visão errada de quando eu digo a família participar, não é conversa de comadre, não significa que você vai conversar com o paciente e depois chamar a mãe, olha, seu filho falou isso, isso e isso. Isso seria conversa de comadre, como eu brinco, né? Não é dessa forma. O profissional vai ter subsídios importantes para conseguir abordar os pais, orientando, dando as dicas, mas sem jamais passar o que foi relatado pelo paciente. Então, é importante em todos os sentidos que a família busque essa orientação, porque muitas vezes a família só piora tudo. Ela não sabe como lidar com a situação, então alguns batem, se tornam violentos, põem de castigo, xingam, humilha. Então, só faz piorar. Então, precisa de ajuda e orientação para saber como lidar. Ela não precisa aceitar, mas ela precisa respeitar. Ela não pode, senão ela cria mais problema. Porque o que uma criança pensa? Se ela diz, olha, eu sou burra, porque minha mãe fala que eu sou burra, se minha mãe é a pessoa mais importante para mim. Aí a mãe vai ensinar a lição de casa, não tem um pingo de paciência, aí grita com a criança. Mas você é burro mesmo, menino? Você errou de novo. Quer dizer, a criança vai ouvindo aquilo, você é burro, você é burro. Ela vai crescer acreditando que é burro. Por quê? Porque a mãe é a pessoa que mais ama. Se minha mãe está dizendo que eu sou burro, é porque eu sou burro. Então, quando a criança já é mais adulta, né, já está mocinho e tal, e aí ouve às vezes uma palavra pejorativa, um termo pesado que humilha,
eles ou elas têm muita dificuldade para lidar com isso. Ainda, apesar de ter sido mais liberado e tudo mais, ainda existe muito preconceito. Então a pessoa sofre com aquilo e às vezes sofre mais ainda dentro da própria casa. Então é importante, ninguém fica feliz quando recebe às vezes uma notícia que não agrada, mas busque ajuda, busque um profissional sério para não ouvir bobagens, né? Você tem que procurar um profissional que vá direcionar. E aí sim a pessoa vai se orientar a respeito. Ninguém gosta de receber um diagnóstico, seja ele qual for. Mas a gente precisa vencer do primeiro momento, às vezes até de raiva, né? E buscar informações para saber como eu vou fazer o tratamento adequado, como é que eu posso conduzir daqui para frente. Solange, a gente vai continuar falando desse assunto, mas no próximo bloco. Eu vou para o intervalo rapidinho e você não saia daí, porque no próximo bloco tem a segunda parte dessa reportagem e a Solange Dantas vai continuar aqui no nosso programa para esclarecer também as suas dúvidas. Muita gente se arrepende da troca, né? Olha só. When you look back... A repórter Denise Odorice conversou com Walt Heyer, um norte-americano de 78 anos que passou por 2 operações de mudança de sexo. Walt conta que desde criança, por volta dos 4 anos, queria ser menina. Mesmo assim, chegou aos 40 anos como homem, se casou e teve 2 filhos. Quando decidiu se tornar uma mulher. Ele passou a tomar hormônios femininos, implantou silicone nos seios e retirou o órgão sexual masculino, o pênis. Walt se tornou Laura. Depois de 8 anos, se arrependeu. A cirurgia de mudança de sexo, no fundo, não mudou a pessoa que eu era. O que aconteceu foi apenas uma mutilação no meu próprio corpo. Termina. Aquele período foi uma grande perda de tempo na minha vida. Laura fez o caminho de volta. Hoje, Walt é uma voz de apoio para as pessoas com disfunção de gênero no mundo todo. Austrália, New Zealand, Santiago, Chile. Ele mantém um site onde conta a própria história e a de outros tantos que se arrependeram de fazer a mudança de sexo. Walt também lançou livros sobre o tema. É difícil saber quantas pessoas ficaram satisfeitas com a mudança de sexo e quantas se arrependeram. Uma pesquisa sobre o tema foi realizada pelo Instituto Karolinska, da Suécia, uma das escolas médicas mais respeitadas do mundo, onde está o comitê que indica o vencedor do Prêmio Nobel de Medicina. Em 30 anos, o estudo acompanhou 324 casos de pessoas que se submeteram à cirurgia de mudança de sexo. A maioria, 59%, é formada por homens que se transformaram em mulheres. Os cientistas queriam medir o grau de mortalidade dos transgêneros ao longo de 30 anos e comparar essa mortalidade com a da população em geral. Veja o gráfico da pesquisa. No começo, todos estão vivos. Ao longo de 3 décadas, o grupo em que menos pessoas morrem é o das mulheres que não fizeram a cirurgia de mudança de sexo. Depois, vem os homens que não operaram. Na sequência, as mulheres que se tornaram homens e os homens que se tornaram mulheres. A conclusão da pesquisa: pessoas transexuais, depois da mudança de sexo, têm riscos consideravelmente maiores de mortalidade, de comportamento suicida e transtornos mentais do que a população em geral. A conclusão sugere que a mudança de sexo, apesar de aliviar a disforia de gênero, pode não ser suficiente como tratamento para a transexualidade. No Brasil, a cirurgia de mudança sexual é feita pelo SUS, mas não é simples. As autoridades de saúde exigem idade mínima, pelo menos 2 anos de acompanhamento psicológico e laudo que ateste a transexualidade. É fundamental o acompanhamento em saúde
integral daquele indivíduo, primeiro tentando se compreender quais são as demandas, o que aquele indivíduo busca, né? Qual tipo de ajuda que aquele indivíduo quer. E após a cirurgia, caso ela seja feita, o acompanhamento especializado ainda é essencial. A gente continua acompanhando por no mínimo 1 ano após a realização da cirurgia. Os impactos na saúde de quem opta pela operação podem ser profundos. É o que diz uma reportagem do respeitado jornal inglês The Guardian, com o título "A mudança de sexo não é efetiva". A reportagem afirma: não há evidências conclusivas de que a operação de mudança de sexo melhore a vida dos transexuais. Muitos deles, aliás, continuam severamente desorientados. A maioria dos estudos médicos sobre a mudança de gênero são mal feitos e levam a uma ideia errada de que a operação traz algum benefício. Pesquisadores dos Estados Unidos e da Holanda apontam que cerca de 20% dos pacientes se arrependem da mudança de sexo. Marcos também optou pela cirurgia. Em 2003, ele se tornou Luma. Chegou até a tirar certidão de nascimento com a nova identidade. Mas ele logo se arrependeu. Antes eu era um homem que queria ser uma mulher. E agora eu era um homem que me tornei uma mulher. Mas eu não era uma mulher. Então, sempre a diferenciação, o fato de eu ser diferente dos outros é que me trouxe a clareza de que o meu objetivo ele nunca poderia ser alcançado. Ele acabou aceitando seu gênero de origem, parou de tomar hormônios e tirou as próteses mamárias. Mudou a certidão de nascimento. Hoje, Marcos afirma, sem medo, que se arrependeu de ter feito a mudança de sexo. Eu me arrependi de ter feito a cirurgia, me arrependi de ter feito toda a mudança no meu corpo, porque se eu não tivesse passado por todo aquele processo de mudança no meu corpo, hoje eu estaria adequado com aquilo que eu me sinto dentro, né? O meu corpo estaria adequado com os meus sentimentos hoje. Os mesmos passos de Marcos também já foram percorridos pelo Robert. Hoje ele faz faculdade, trabalha e leva uma vida sem grandes conflitos. Mas como lidar com uma cirurgia irreversível para mudar de sexo? Eu tenho um equilíbrio emocional para poder lidar com isso. Então eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu corpo. O meu corpo está acostumado, sou tão seguro como eu nunca fui. Durante 3 anos, Robert lutou para ter o nome com que nasceu de volta nos documentos. E nesta nova etapa, o simples ato de buscar a carteira de identidade representou uma vitória. Antes mesmo de pegar o RG, a ansiedade era visível. Para mim é diferente porque eu já tinha passado por isso para poder fazer o documento como Sabrina, que era também um desejo, foi um sonho. E hoje eu volto para refazer como Robert, que é o dia mais importante para mim, é poder voltar a ser eu mesmo. E é como Robert que ele é identificado. Robert Diego de Paulo da Conceição, é o senhor mesmo, né? É. Que alegria. Cara, que felicidade estar aqui. Poder olhar de volta para o Robert. Eu que durante muito tempo neguei o Robert, mas olhar para o meu nome, para minha identidade hoje me faz muito contente, muito feliz, sabe? Doutora Solange, como nós estávamos conversando aqui, até no bloco anterior, precisa ser uma decisão muito certa, né? Antes de se submeter a qualquer tipo de cirurgia, né? Precisa estar claro o que a pessoa quer para evitar esse tipo de consequência, né? Exato, e hoje as estatísticas mostram que cada vez mais jovens eles estão conseguindo fazer essa mudança. Então aí tem um perigo muito grande, porque precisa ter maturidade, precisa ter certeza daquilo que quer,
né? E muitas vezes os pais ficam em desespero, não tem como impedir, porque é maior de idade, decide, né? E aí precisaríamos endurecer um pouco alguns itens, né? É maior de idade, mas depende de pai e mãe, é suficientemente, vamos dizer, amadurecido para fazer isso, né? Responde pelos seus atos, se sustenta. Na maioria das vezes não, né? Mora com pai, com mãe e nessa hora simplesmente ignoram porque sou maior de idade. E a consequência de tudo isso muitas vezes acaba ficando para os familiares. Então é muito importante, você vai dizer, todos se arrependem? Não sei, acho que não, acredito que não. A programação tem mostrado alguns casos em que houve o arrependimento. Então isso por si só já é o suficiente para chamar a atenção das autoridades de que antes de se fazer uma cirurgia, seja ela qual for, mas principalmente em uma que é irreversível e que tende a mudar muito a vida da pessoa, ligado principalmente ao emocional, é preciso que se tenha um critério muito mais rígido para que se tenha certeza de que a pessoa está ciente, consciente daquilo que está fazendo. Porque você viu, chamou atenção ali no Robert, quando ele diz, a Sabrina foi um sonho, eu sonhei e fiquei muito feliz quando eu peguei o documento com o nome de Sabrina. E hoje eu estou realizando um desejo muito forte de reencontrar o Robert. Então, quer dizer, a gente pode sonhar numa determinada fase da vida e depois que passa, você amadurece, você leva em conta uma série de coisas e você vê que aquilo foi uma fase. Então, o perigo está aí, em você permitir que cirurgias desse tipo sejam feitas em uma fase e que depois venha o arrependimento e muitas vezes seja tarde demais. E nessa fase a pessoa pode estar até sendo influenciada, né? Hoje a gente vê que tem a mídia aí exibindo várias coisas, então a gente precisa ter essa certeza e por isso da importância do tratamento, né? Porque em conversa com o psicólogo, você mesmo vai expor várias situações, né? E às vezes a pessoa pensa e fala, peraí, não é isso realmente o que eu quero, e volta atrás enquanto há tempo, né? Exato, até porque muitas vezes a pessoa, como você disse, influenciada pela mídia, às vezes pelos amigos, pela convivência com alguns, a pessoa se sente meio perdida, porque é normal na adolescência. Por que a gente brinca e fala aborrecência? Porque é uma fase que fica marcada onde é uma dificuldade, não é nem criança nem adulto, às vezes se torna chatinho porque não sabe o que quer ou porque acha que quer. Então é perigoso nesse momento que a criança, aquela que não tem uma orientação em casa, que não tem uma abertura dos pais ou de um professor, alguém com quem possa conversar, trocar ideia, desabafar, perguntar coisas sem vergonhas, né? Porque às vezes a pessoa quer perguntar, mas fala, é chato porque eu vou falar isso. Tem que perguntar para saber, né? Então é muito importante essa fase da atenção para que atitudes sejam tomadas consciente, para que depois não tenha arrependimento para o resto da vida, né? Porque às vezes depois, conseguiu reverter tal, mas ficou o arrependimento porque nunca vai ser 100%. E para que não acabe se tornando uma frustração, né? Porque hoje a gente vê também muitos adolescentes cometendo suicídio e às vezes é porque eles não estão se encontrando na vida e talvez porque faltou um tratamento lá atrás, né? Um acompanhamento. Infelizmente, a gente diz o seguinte, hoje a criança tem tudo que o dinheiro compra, na grande maior parte das vezes. Felizmente, existem alguns pais que têm essa consciência, até por orientação, ou porque participam da escola de pais, ou porque buscam orientação de profissionais, ou pela própria educação que tiveram. Eles sabem que mesmo que você possa, você nunca deve dar tudo que o seu filho pede. Porque hoje ele pede o que você tem que ter dinheiro para comprar. Amanhã ele fala, eu quero aquela menina ou aquele rapaz. E aí você não tem como comprar para ele. E como é que vai ser ele lidar com a frustração de não ter, de ser rejeitado? Então, hoje, a gente vê muita criança, muito jovem, precisando de atenção. Coisa que muitos pais não têm e outros que não se percebem que estão em falha, né? O celular tomou conta, é a geração do celular. Então é comum a gente ver as mães indo buscar a criança na escola, a criança ficou o dia todo na escola, aí a mãe pega a criança, oi, dá a mão e continua com o celular, quer dizer, não dá um minuto de atenção para aquela criança. E em casa muitas vezes a mesma coisa, a solidão em casa, cada um com seu telefone ou cada um na sua TV.
e não se conversa, não se sabe o que está acontecendo. E às vezes esse filho está ali passando por uma situação, pensando uma solução, não vê a solução para o problema, não tem maturidade para entender e muitas vezes acaba achando que o suicídio é o caminho. Né? Por isso que setembro foi rotulado, né, como um mês onde a gente dá uma atenção maior, embora essa atenção deva ser o ano todo, porque ninguém se mata só em setembro, né? Para estarmos atentos, para evitar e cuidar dos nossos jovens, porque o número de suicídio, infelizmente, aumentou muito. Solange, e para a gente encerrar, como que os pais, quem está do outro lado, né? Se alguém em casa, por exemplo, está passando por uma situação como essa, com o filho ou com algum parente, como que a família deve agir em um momento como esse? Claro, vai procurar ajuda, mas em casa, que relação? Como que deve ser feito tudo isso? Existe sempre alguém na família que tem uma certa liderança. Às vezes é como você falar assim, não, deixa que eu falo, porque o pai é mais bronco, vai brigar, não sei o quê. Então, essa pessoa tem que ter essa consciência de orientar os familiares, de que estamos passando por um momento de dificuldade, não queremos gozação, brincadeira, vamos procurar orientação para saber como lidar. E aí buscar, tem psicólogos na rede pública, tem profissionais da saúde, existem as escolas de paz, existem uma infinidade de locais onde a pessoa buscando orientação, ela vai ser direcionada para o caminho correto. Solange, eu adorei a nossa entrevista, muito obrigada por esclarecer, né, todos esses pontos e a gente te espera aqui em uma próxima oportunidade. Muito obrigada, também um prazer muito grande, estou sempre à disposição. É sempre muito bom tê-la aqui. E agora uma pergunta, banha de porco ou óleo de coco? Na terceira reportagem da série especial sobre os alimentos, você vai ver quem pode ser considerado o vilão da vida saudável. Olha só. Cabelos hidratados, reluzentes, pele macia, barriguinha em dia. Tem quem diga que o segredo das celebridades chama-se óleo de coco. Atribuem a ele energia, emagrecimento e aumento da imunidade. O óleo de coco chegou com o status de elixir da beleza. Com a fama, veio a dúvida e a controvérsia. Será que ele é tudo isso mesmo? O Tribunal dos Alimentos chama o réu, óleo de coco. Sofia é vegana. Não só não come carne, como também fecha a boca para qualquer derivado de animais, seja queijo, ovos ou gorduras, como manteiga. Há 2 anos, ela adotou o óleo de coco. Dá para usar em bobó, moqueca, veganos. E aí dá aquele gostinho de coco, né? Porque já compõe com o leite de coco, então é ótimo. Eu uso muito para bolos também, para substituir os óleos que vão nos bolos, como meus bolos são veganos, sem ovo e sem leite. Então ele é ótimo, porque ele dá também uma liga. Aos poucos, substituiu todos os óleos vegetais por este. Eu acho que mais do que eu senti no meu dia a dia, que eu me sinto bem disposta, eu me sinto com energia para fazer as minhas atividades, também eu tenho a comprovação dos exames que mostram que tá a minha saúde 100%. Segundo essa médica, é preciso ter cuidado com esse produto porque simplesmente não há pesquisa conclusiva. A gente ainda não tem uma posição completamente firmada sobre o óleo de coco. Tá? Em termos de dizer se existe um benefício real à saúde ou não. O que se tem atualmente é que tudo que é usado em grande quantidade, fora daquilo que é o habitual, pode ser prejudicial. Veredito: óleo de coco, ainda mais em excesso, condenado. Certo mesmo é que outras gorduras comprovadamente boas ajudam na alimentação saudável e até na dieta. O abacate é uma fonte delas. Compõe um café da manhã ou até substitui uma refeição, como mostra o chefe Rodrigo Lodetti. O abacate a gente geralmente está acostumado a comer assim, batido com açúcar, uma né? Vitamina, assim. Uma vitamina, mas não é só dessa maneira que a gente pode consumir. Podemos consumir ele de outras maneiras. Por exemplo, uma tostada, um dos pratos que a gente serve aqui no restaurante. Primeiro a gente faz uma pasta da fruta, usando abacate, limão e azeite. A gente dá um toque de azeite extra virgem. Você viu, né? O ideal é ter sempre equilíbrio e não abusar.
E nós estamos na reta final, não dá mais tempo, gente, nem de mostrar as fotos. Eu volto amanhã com as participações. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Uma ótima tarde para você e para toda a sua família. Super beijo, nos vemos amanhã, se Deus quiser. Tchau!